Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar aqui sobre esse caso que aconteceu na cidade de Suzano, mas eu também queria falar sobre o caso Francinildo e, se possível, se nos fosse dada a oportunidade, um breve espaço para a gente tratar também sobre o caso Marielle Franco. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Claro. Bom, começando sobre o caso Suzano. Tem uma frase muito antiga de um escritor chamado George Bernard Shaw. George Bernard Shaw fez muito sucesso no começo do século XX. Ele começou o seu trabalho bem antes, muito antes, ainda no século XIX. Mas ele tornou-se um escritor renomado mesmo, foi no começo do século XX. E ali ele dizia o seguinte: muito cuidado com aquilo que você deseja, porque isso pode se tornar realidade. O Brasil é um país de inversão de valores. As pessoas por aqui costumam valorizar aquilo que realmente não tem valor algum e desejar encarnar a personalidade daqueles que realmente não servem de exemplo. Santo Antônio, santo católico, inspirado, quando na sua passagem terrena, costumava dizer o seguinte: quando o exemplo fala, a palavra cala. E esse deve, no meu ponto de vista, ser um dos maiores balizadores de qualquer sociedade. Aqui nós temos muitos heróis de palavras, fáceis, fartas e malditas. Malditas no sentido estrito, porque o exemplo é extremamente negativo. Quando você vai para a investigação sobre a conduta, a apuração dos dados biográficos dessas pessoas, você percebe que são pessoas de conduta extremamente dantesca. O herói que as pessoas cultuam no Nordeste, Lampião, foi um assassino, um cangaceiro. Não obstante o fato de que, evidentemente, haja pessoas que cultuem a sua biografia, que seus familiares façam isso, que haja pessoas que ainda façam isso, evidentemente que nós não temos nada contra quem, porque há um direito garantido em lei de que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Mas, coletivamente, a sociedade cultuar a personalidade de uma pessoa que, proscrito na sociedade, cometeu inúmeros crimes contra a vida, principalmente, não há nenhum sentido. Quem é o grande herói da sociedade brasileira hoje, cultuado por partido político, cultuado por um sem número de pessoas no Nordeste, é uma pessoa que não tem exemplo algum a oferecer, só sabe falar, falar, falar. E tudo aquilo que ele fala, ele faz exatamente o contrário. Eu não estou politizando o comentário, eu estou falando a realidade. Esse ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que exemplo pior de uma pessoa que ofereceu o exemplo negativo e fez a palavra maldita? Nós temos aqui um caso também sui generis dentro da América Latina, que se chama esse Maduro. Para que pior palavra, ou melhor dizendo, para que melhor palavra e pior exemplo do que o próprio Nicolás Maduro na Venezuela? A gente vê todos os dias as imagens, as pessoas morrendo de fome, fazendo protesto, pedindo até, por amor de Deus, por um prato de comida, catando comida no lixo. E o cara vai para a televisão dizer o dia inteiro que está tudo bem. Então, quando o exemplo fala, a palavra cala. Nunca deseja aquilo que você... porque um dia pode se tornar realidade. É o que está acontecendo. Suzano, aquelas crianças, aqueles jovens, eles estavam lá assistindo aula, os professores, e as pessoas vêm agora discutir a questão da arma, o armamento dentro da sociedade, como se o presidente Bolsonaro, que defende o armamento, tivesse alguma coisa a ver com isso. Esse não é o grande problema. Só nos últimos 15 anos já aconteceram 8 massacres em escolas. É uma questão da sociedade moderna. Se você observar, massacres acontecem na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, em sociedades civilizadas, em sociedades onde existe o direito ao porte de arma, onde é garantido o direito das pessoas portarem armas. Que as pessoas têm que observar que tipo de sociedade elas cultuam, que tipo de valores elas realmente estabelecem para si. É isso que tem que ser visto. Sobre o caso Marielle Franco, mais uma vez, nós estamos aqui tratando sobre isso, porque desde que essa vereadora foi assassinada, no ano de 2018, nós vimos abordando isso, embora não sejamos a favor de que se trate em nível local de questões nacionais. Mas nós temos um grande amigo no Rio de Janeiro,
José Ribamar Garcia, que é advogado e é escritor, e ele acompanha, para e passo, a movimentação do Rio de Janeiro. Ele nos concedeu uma entrevista na época para a Rádio FM Cultura e nos disse que era uma questão de gangues locais, uma questão dos cartéis locais, e mostrou isso numa entrevista brilhante, de análise brilhante, para a Rádio FM Cultura. Essa entrevista está nos acervos da rádio e pode ser resgatada. Evidentemente, eu tenho esse material no meu acervo, vou fazer uma pesquisa para tentar trazer aqui para os nossos ouvintes. Mas tudo foi muito facilmente elucidado, foi colocado para que as pessoas tivessem a capacidade de ver, ouvir e analisar. E é facilmente elaborado pela polícia, sem que apresente os mandantes. É muito fácil, o Brasil sempre é assim, tem o autor intelectual, mas não apresenta a autoria material. Por quê? Porque falta a coragem da verdade para dizer, como sugeriu Michel Foucault, grande pensador. Ele dizia o seguinte: é preciso vigiar e punir. A sociedade não pode só vigiar, ela tem que também punir os responsáveis pelos crimes. Mas é também preciso que haja a coragem da verdade. Para quê a coragem da verdade? Para dizer quem são os verdadeiros responsáveis, quem está por trás desse crime, no sentido de autoria intelectual. Porque sempre há o autor material e o autor intelectual. Mas o autor material sempre aparece, rapidamente aparece. Eu acho até que no caso Marielle Franco demorou a aparecer. O problema agora é encontrar o autor intelectual ou os autores intelectuais. Quem são as cabeças pensantes que determinaram a morte da vereadora? Mas é lógico, não é só a vereadora em si, não. É porque fizeram aí uma celeuma muito grande em função do caso da vereadora Marielle Franco. No tocante ao Francinildo dos Santos, né? Francinildo dos Santos. Esse rapaz, ele fez a denúncia contra o Palocci. Palocci, todo mundo sabe, ele perdeu o emprego no Ministério da Fazenda, mas continuou com a vida dele, o ex-presidente da Caixa e tal. Eles violaram o sigilo do rapaz. Ele estava recebendo um dinheiro na conta dele todo mês, e os valores na poupança já somavam algo em torno de 30 mil reais. Por quê? Porque ele era filho bastardo de um empresário da cidade de Nazária, na Grande Teresina. Empresário dono de uma empresa de ônibus, cuja família não sabia que ele mantivera uma relação extraconjugal, da qual nascera esse filho Francinildo. Acontece que, por conta dessa sacanagem que foi feita pelo picareta do Palocci, por uma série de bandoleiros do PT e outros aí, como por exemplo o filho da Miriam Leitão, eu até já coloquei no meu Facebook o nome desse rapaz, é um jornalista aí, Matheus Leitão, colocou na revista Época, mandou para toda a imprensa o nome do Francinildo, como se esses depósitos, primeiro de tudo, violaram o sigilo bancário do rapaz. Não pode. Segundo, era uma coisa familiar. Eles botaram como se esse depósito estivesse sendo feito pelo PSDB ou pelos partidos de oposição ao governo picareta do PT. E vocês verem como eles são vagabundos, como eles são sacana. Comecei lá falando sobre a questão de Suzano, eles já querem associar ao fato do presidente Bolsonaro defender o uso de armas. E estou encerrando esse comentário com o caso Francinildo. Nessa semana, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que ele tem direito a uma indenização de 400 mil reais. Inicialmente, essa indenização foi atribuída na primeira instância R$500 mil. O STJ foi baixar a indenização do rapaz. É um absurdo. Primeiro, o ministro relator havia baixado, agora o colegiado baixou mesmo para R$400 mil. Quer dizer, de 500 mil que ele passou de 2004 até agora, esperando esses valores dessa indenização. Enquanto isso, ninguém parou de ter sua vida tocada adiante. O vagabundo presidente da Caixa, o vagabundo jornalista. Por isso que às vezes a gente sente vergonha de ser jornalista, vergonha de fazer parte de uma imprensa canalha como essa. Tinha nada a ver tirar o sigilo bancário do rapaz. Sigilo bancário é sigilo bancário. Esse PT é dono disso. Já fizeram isso várias vezes. Eu lembro aqui, na campanha eleitoral de 2002 para o governo do estado, estava debatendo o senhor Hugo Napoleão com esse santinho do pau oco, que é governador do estado do Piauí, na época candidato. Eles violaram o sigilo bancário do estado do Piauí, no Banco do Estado do Piauí. O Banco do Estado do Piauí, que ele inclusive vendeu e nunca prestou contas da venda. Lá no Secretaria de Tesouro Nacional tem 71 milhões os valores que teriam sido supostamente apurados pela venda do BEP, mas que na época se disse que teriam sido 290 milhões porque todo o patrimônio do BEP entrou nessa transação. E
E aí aconteceu isso aí, eles violaram o sigilo bancário do Estado e ninguém nunca foi punido por isso. Nunca se identificou lá dentro das entranhas do BEP quem foi que fez essa violação. Mas tudo é picaretagem quando se trata desse partido. Então tá aí, o Francinildo finalmente foi indenizado, embora tenham baixado a indenização do rapaz quando deveriam ter aumentado. Infelizmente, quem vai pagar é a Caixa Econômica Federal, quando quem deveria pagar era o seu Palocci, o então presidente da Caixa Econômica Federal, e esse jornalista Matheus Leitão, juntamente com a revista Época. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, faça a inscrição no canal e, evidentemente, toca lá no sininho para ativar as notificações. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.